Então, passaríamos agora ao nosso próximo ilustre convidado, o professor Bruno Soares Gonçalves, que também fez o favor de enviar uma pequena nota biográfica que ficará disponível, bem como o resumo da sua comunicação. Se me permite, professor, se agradeci a todos os convidados, a todas as convidadas, assim este agradecimento assume particular importância pelas circunstâncias em que está conosco e não tenho mesmo palavras para lhe agradecer e envio também um cumprimento particular ao Yuri, que nos pôs em contacto e graças também a ele e à sua impossibilidade de estar aqui connosco, temos o privilégio, a honra de estar aqui connosco. Bem-aja, professor. Então, penso que também, à semelhança das nossas anteriores conferencistas, toda a gente conhece o professor Bruno Soares Gonçalves, ainda há bocado uma colega, que interessante, ainda ouvi um dia destes no telejornal a falar a propósito da Ucrânia e da central nuclear, e eu comecei logo a imaginar, ok, ainda bem que veio, porque se calhar vamos também focar como é que isso está a interferir nos ambientes de aprendizagem. Portanto, o professor Bruno Gonçalves é licenciado em Engenharia Física Tecnológica pelo Instituto Superior Técnico, onde também trabalha atualmente. Possui um mestrado em Física e Engenharia e um doutoramento em Física. É presidente do Instituto de Plasma e Fusão Nuclear do Instituto Superior Técnico e ainda responsável pelo Grupo de Engenharia e Integração de Sistemas do IFFN. Liderou vários projetos de investigação nas áreas de desenvolvimento de diagnósticos para dispositivos de fusão nuclear, de sistemas de controle e aquisição de dados. É membro de vários comitês de programas europeus, como, por exemplo, o Programa Europeu da Fusão, autor, coautor de patentes e artigos publicados em revistas nacionais e internacionais. É também professor no Instituto Superior Técnico para as unidades curriculares de empreendedorismo, inovação e gestão de ciência e tecnologia e de iniciação à investigação. Autor do livro de divulgação Fusão Nuclear na Era das Alterações Climáticas, distribuído gratuitamente, que depois podem ter acesso, portanto, ao link que dá acesso gratuito a esta fantástica obra, mesmo para quem não é da área, super acessível. Eu comecei a ler e, de facto, quase que não parava e não sou mesmo da área, sou mesmo um leigo. Professor Bruno Soares Gonçalves, muito obrigado e a palavra é sua. Muito boa tarde, desde já agradeço imenso o convite e certamente a pergunta que terão é provavelmente a mesma que eu me fiz a mim próprio, é o que é que eu posso dizer a uma audiência tão vasta, perita em educação e de educadores, e o que é que eu posso trazer de novo. Tive que refletir um pouco e efetivamente, nós recebemos os alunos que vocês formam, o que nós damos formação e divulgação para os alunos que vocês formam e não só, para a sociedade em geral, e também como pai acho que posso adicionar algumas reflexões e foi por isso que me foquei num tema que me é particularmente querido, que é a literacia e a desinformação digital, que também pode ser lido como literacia e informação digital, estão interligados e bastante próximos, infelizmente. E como é que nós podemos influenciar as novas gerações? Estas novas gerações, não há dúvida, que têm acesso a fontes de informação sem precedentes, mas somos expostos a notícias e factos que chegam aos feeds sociais que se encontram na internet sem que estes sejam validados. E eu até tenho aqui um exemplo. Eu, se for ver ao YouTube, de repente descubro que a Terra é plana e até existem provas. Aqui está um exemplo, um foguete que vai em direção ao céu e vão ver que de repente este foguete bateu numa cúpula de vidro, aparentemente. Até faz barulho e tudo. E prova irrefutável que a Terra é plana e existe uma cúpula sobre nós. Está na internet, certamente é verdadeiro. Um outro exemplo é que algumas ferramentas mais credíveis, e infelizmente, desculpem lá, não foi combinado, nem foi posto no momento em que vocês disseram, são suscetíveis de disseminação de falsa informação. Esta apareceu há umas semanas, uma mulher chinesa que para se entreter se inventou a história da Rússia, ou reinventou partes da história da Rússia e preencheu muitas páginas da Wikipédia
com esta história. O que acontece é que esta informação que os jovens e adultos também vão recolhendo, vão assimilando, contribui para a construção da sua realidade perceptiva. Não seria um problema, tirando que muitos estudos, e aqui está um estudo recente, as pessoas com maior oposição ao consenso científico tendem a ser aqueles que são mais confiantes no seu conhecimento, mas tendem a ter os níveis mais baixos de conhecimento científico objetivo. O que isto quer dizer, basicamente, é que as pessoas consolidam aquilo que pensam ser o seu conhecimento, cristalizam muitas naquilo que pensam ser o seu conhecimento e não têm noção da realidade do que realmente desconhecem. E isto é muito importante e particularmente importante quando nós fazemos divulgação científica. E eu vou-vos dar, e tenho aqui um exemplo muito claro, onde isto existe. Claramente, terão visto esta célebre conferência de imprensa do Donald Trump acerca do Covid, em que ele pensa saber qual é a solução para resolver o Covid. Claramente, injetar lexívia é uma ótima solução. Claramente, injetar luz dentro das veias, porque ouviu dizer que ultravioletas desinfetam. E é uma pessoa que não tem consciência daquilo que não sabe. E acho que é um bom exemplo. Infelizmente, isto é um exemplo de topo, mas nós encontramos isto a todos os níveis. Poderão depois, talvez, ver o vídeo e encontrar o vídeo na internet, eu não vou deixar. Certamente conhecem este momento infeliz do Covid, que levou a mortes, pessoas que acreditaram e que é um bom exemplo de desinformação. Alguém disse, foi um colega meu que me disse esta frase, creio que alguém terá dito, eu não sei quem disse, mas caminhamos num presente em que cada vez mais pessoas não fazem ideia de quanto ignoram aquilo que julgam saber a pé juntos. E o que é um facto é que a implicação para comunicadores de ciência e formuladores de políticas é que as intervenções educacionais baseadas em factos são menos propensas a serem eficazes para esse público. Isto é um resultado extremamente importante, porque isto significa que, no bom velho ditado português, de pequenino se torce o pepino. E, efetivamente, o que nós temos que fazer é fazer intervenção cedo para educar alunos que sejam críticos, que tenham um espírito crítico, que consigam validar a informação que recebem e criticar a informação que recebem, para não cristalizarem neste conjunto de informações e naquilo que pensam saber e não manterem a curiosidade. Ensinar as novas gerações a questionar a realidade e a verem diferentes pontos de vista poderá ser extremamente eficaz. É o momento em que podemos efetivamente ser eficazes. E eu tenho aqui um exemplo que, às vezes, as coisas não basta ver um ponto de vista. Isto aqui é um exemplo. Eu ia passear num país de expressão portuguesa e, de repente, vou a andar, vejo central de corrupção e pensei, confesso, até disse, estes tipos são mais organizados que nós. Mas, na realidade, o que lá estava escrito era Gabinete Central de Combate à Corrupção. A realidade tem vários ângulos e, quando olhamos pelo ângulo errado, efetivamente temos uma visão distorcida da realidade. E isto é o aspecto importante. Nós precisamos de dar os vários ângulos. Os alunos precisam perceber que têm que vislumbrar os vários ângulos para conseguir assimilar a realidade e ter uma visão da realidade, mas uma visão que não é estreita, uma visão que não é focada naquilo que pensam saber, mas uma visão que está aberta aos outros saberes que existem à sua volta. E aqui o papel dos professores, na linguagem de hoje em dia, é serem influencers, ou serem guias. Aqui foi o meu primo, que é professor, que me sugeriu. Os professores são faróis. São faróis que ajudam os alunos a guiar-se nestas águas tumultuosas e cheias de riscos. E os riscos são desde a pseudociência, as agendas políticas, as teorias de conspiração, a pressão social, os lobbies, as fake news, as tribos, a pressão dos pares, e todos estes riscos estão presentes e os professores podem ter um papel muito importante a guiá-los, a conduzi-los através de como obter informação e a ensiná-los a filtrar a informação que recebem. Bom, esta experiência é um pouco daquilo que eu tenho. Eu comecei a fazer divulgação de ciência acerca de fusão nuclear, faz parte das nossas funções, e fui muitas vezes às escolas. Não sei se está aqui alguns dos professores que assistiram e já me convidaram para muitas das minhas palestras. E eu comecei a fazer isto em 2007. Ao fim de uns anos pensei, mas se calhar eu preciso usar a internet para disseminar ainda mais rápido as ideias. E decidi fazer um livro online.
Porquê online? Por uma razão muito simples. Se eu quero divulgar ideias, as ideias não podem ser cristalizadas. Se eu quero divulgar ideias, eu tenho que me adaptar às perguntas que vão surgindo e nada disto é compatível com ter um livro em papel. Um livro em papel é bom, é agradável, eu adoro livros em papel, mas efetivamente as vantagens do online, de ter um livro que está disponível e que eu posso atualizar e posso dizer que desde que eu publiquei, eu creio que em março, até hoje, o livro já vai na 15ª atualização, sempre a crescer, mas com mais informação. São as perguntas que me põem, são as questões que vão aparecendo. É a experiência agora com a guerra da Ucrânia e o medo do nuclear. Desmistificar este medo exige que a informação vá sendo acumulada, que a informação vá sendo atualizada, porque também há muita coisa que varia. E, portanto, esta experiência de disseminar rapidamente as ideias tem resultado, mas implica também que acompanhemos a atualidade e que consigamos dar uma resposta rápida. Como eu já disse, o espírito crítico será tão mais importante, não para que não cristalizem, mas também porque as profissões do futuro ainda não foram inventadas hoje. Hoje estamos a formar alunos que, quando provavelmente chegarem ou saírem da universidade, não será exatamente a profissão que eles pensaram que vão ter, vão fazer coisas completamente diferentes. Eu posso dizer, nós atualmente temos muitos alunos de física que entraram em física e que estão hoje a sair para fazer o chamado Big Data ou Machine Learning, inteligência artificial. Ou seja, as profissões de futuro estão a ser reinventadas, inventadas, criadas. E a escola do futuro terá que formar estes indivíduos. E, para isso, os indivíduos têm que questionar as realidades, o mundo digital lhes apresenta e têm que ter uma visão ainda mais abrangente para gerarem ideias inovadoras. E a ciência e tecnologia avançam a um ritmo extraordinário. Será exigida a estes indivíduos a adaptação a um mundo em constante mudança, no qual a informação disponível para o seu desempenho e para o desempenho do seu trabalho futuro irá naturalmente evoluir. A transformação digital, e isto apareceu ontem, é um pouco de sabedoria do LinkedIn, não é um projeto de tecnologias da informação. É preciso distinguir. A informação digital, e eu vou adaptar algo que estava escrito para os negócios, mas que me pareceu perfeitamente adequado, não é adicionar tecnologia aos processos e modelos de ensino atuais, trata-se da transformação do ensino, da forma como se opera e até do seu modelo. Repensar tudo isto. Tecnologias e dados são um meio para um fim, mas não o fim daquilo que queremos fazer. E este aspecto é bastante importante. O futuro, e aqui vou usar um pouco das minhas lições de empreendedorismo, porque dei aulas de empreendedorismo, o ambiente hoje, e extrapolando das empresas, mas o ambiente educacional atual é previsível, é certo, previsível no sentido em que os alunos fazem problemas que sabem que têm que ter um resultado certo, é especializado naquela área, se eles fizerem o problema daquela maneira, obtêm o resultado, os inputs são conhecidos, a saída, regra geral, é linear, os outputs são esperados, há as soluções no fim do livro, é competitivo porque têm que entrar na universidade e com muito foco no planeamento, na organização das aulas, mas eu acho que o ambiente empreendedor será completamente diferente, é imprevisível, é incerto, os conteúdos vão evoluir a acompanhar os tempos, será exigida a estes alunos múltiplas competências e, por isso, muitos dos inputs serão desconhecidos, a aprendizagem terá que ser iterativa, os outputs poderão ser variáveis, bastante colaborativo, porque a colaboração cada vez está mais presente e com muito foco na ação, fazer coisas em conjunto, produzir coisas novas. Eu tenho alguma experiência pessoal na transição digital cá em casa, os meus 5 filhos, já passei por várias fases da transição digital, o Magalhães 1 com o mais velho, o Magalhães 2 com o segundo mais velho, os 3 passaram pelo confinamento Covid e o ensino remoto que adaptei e acrescentei aqui durante a apresentação das minhas colegas anteriores, emergencial, que foi efetivamente o que isso foi, não foi um ensino remoto pensado, foi emergencial, mas os verdadeiros beneficiários da transição digital serão os mais novos que aqui estão e que eu espero que tenham uma educação que vai ser diferente, certamente. Isto porque o Magalhães 1 e o Magalhães 2 teriam sido uma boa iniciativa se tivesse sido acompanhada de uma efetiva transição no ensino. Não foi. Eles receberam os computadores, permitiu-lhes estar ligado à internet, mas eu não vi, em contexto de sala de aula, essa ligação se transitar para a aprendizagem que tinham. E o ensino remoto, devido ao Covid, todos sabemos o que foi, permitiu-lhes manter o contacto com as aulas,
mas não foi brilhante. Ou seja, a transição digital é um desafio. Eu consultei também vários colegas meus que têm esposas que são docentes, que são pais, e tentámos chegar aqui a um conjunto de ideias. E, primeiro, falta consenso e discussão acerca do Centeno por escola digital. É difícil caminhar o caminho quando não sabemos bem qual dos caminhos tomar, e aqui não basta dar o primeiro passo, porque podemos dar um primeiro passo errado. Infraestruturas que suportem a transição, como já foi dito e eu vi nas imensas linhas que iam passando, grande parte das nossas escolas não possui condições, nem materiais, nem em termos de recursos humanos, que permitam esta transição. Há falta de visão e aconselhamento aos diretores das escolas. Eu vi passar uma linha que falava os diretores das escolas sofrem de Golden Age Syndrome. Pronto, não tinha posto nesse sentido, mas efetivamente vocês próprios refletiram esta ideia. Há dificuldade em identificar por onde começar a dita transição e a ausência. Temos dificuldade em identificar membros do corpo docente que consigam aconselhar, e tudo isto dificulta o primeiro passo essencial. Há pouca preparação do corpo docente para fazer face à transição. Peço desculpa, não sei se é verdade, não se sintam ofendidos. É o resultado da última sondagem nacional que diz que a maioria dos docentes está no nível 1, o mais baixo, alguns no nível 2 e muitos poucos no nível 3, que é o mais elevado em termos de aptidões digitais. E a sondagem era muito explícita em separar as aptidões dos docentes das capacidades das escolas, e muitos dos docentes no nível 1 estão nas direções das escolas. E isto é problemático. Outro exemplo, se calhar a transição digital vai continuar a ser um desafio, pelo menos aqui a avaliar por estas notícias recentes, para os próximos anos. Faltam professores de informática e continuarão a faltar. Aliás, na realidade, continuam a faltar professores de informática e informáticos no global. Nós perdemos alunos no técnico ainda antes deles acabarem o curso, porque a procura por informáticos é enorme. Ou seja, este problema provavelmente vai persistir durante algum tempo. E, por outro lado, ontem saiu uma notícia no Correio da Manhã que eu acho que hoje foi refletida no Zap. Sem livros, turmas aos aulas, as escolas do futuro já estão aí e vêm para ficar. O problema é que quando lemos a notícia percebemos que é uma escola privada onde se paga 500 euros por mês de propina, o que quer dizer que a igualdade digital também será um desafio. Alguns terão este acesso a este novo modo de fazer coisas, mas não todos. Por isso, aqui a igualdade, e aqui intercepta-se um pouco a igualdade e equidade, que não será a mesma coisa, digital será certamente um desafio. E ainda continuando naquilo que são os desafios, há incapacidade, e esta aqui confesso que eu não sei, falei com os meus colegas, foram as esposas que disseram, a incapacidade dos centros de formação em responder às reais necessidades de formação dos docentes. Os conteúdos das ações e aptidões digitais dos docentes está completamente desfasado das necessidades dos mesmos e, sobretudo, reflete a ausência de um plano nacional de formação com um objetivo bem identificado. Ou seja, não serve divulgar aplicações como o Kahoot e outras do mesmo género quando o docente não tem conhecimentos básicos que lhe permitam tirar proveito de plataformas digitais como o Moodle, o Google Classroom, o Microsoft Office 365, onde podem interagir com os alunos e podem desenvolver em conjunto as suas aptidões digitais. Há também, e tem que se ter em conta, o papel não desempenhado dos encarregados de educação, que têm, em muitos casos, demonstrado incapazes de acompanhar e apoiar os seus educandos nos vários pequenos passos em direção a uma escola digital. E a pergunta aqui é o que seria de esperar quando os próprios encarregados de educação veem todas as alterações associadas à transição digital como invenções da escola ou manias do diretor de turma. Se não lhes for explicado qual é a vantagem, como é que isto se insere num contexto global, qual é a visão, se calhar será difícil passar. E caímos naqueles meus primeiros slides. Já têm uma visão do que é que acham que é o ensino e nós estamos a passar uma nova visão. E muitos deles pensam que sabem que nos bons velhos tempos é que era. Eu sabia todos os rios ou sabia todas as linhas férreas, se formos aos meus avós, se formos aos meus pais, se calhar não vai tão longe, mas é esta a realidade em que alguns encarregados de educação terão certamente cristalizado. Um outro aspecto importante é não devem os docentes exigir capacidades digitais sem primeiro as transmitir. É comum, e isto aqui, os meus colegas que têm filhos que estão agora nesta fase, os meus já passaram isto, é comum os docentes de várias disciplinas, até de matemática, exigirem apresentações no contexto de trabalhos e situações de aulas invertidas, mas a pergunta aqui é, ensinaram os alunos a prepararem e produzir apresentações? É que comunicar é também uma das competências que lhes têm que ser dadas, não é lhes dar e dizer comuniquem, ensinem a comunicar.
É importante, não basta ver o professor a comunicar, há forma. E confesso que isto é um problema que eu tenho também com alunos da universidade. E confesso que lhes dei aulas sobre como comunicar, dei-lhes referências sobre como melhorarem a comunicação. Tenho a certeza que a grande maioria nunca olhou para elas. No entanto, é importante. Por outro lado, é tentar ensiná-los qual é a melhor forma de fazer passar uma mensagem ao conteúdo em contexto-aulas invertidas, e em muitos casos este trabalho também não está a ser feito. Há um outro aspecto importante, que é a segurança ou insegurança digital. Os dados estão expostos à realidade do cyberbullying e do assédio virtual, ao phishing, ao grooming, para aliciamento para diferentes coisas, à exploração sexual, às compras online, que afeta as crianças e jovens, mas também os pais e educadores. É importante termos noção desta insegurança digital que existe e nos protegermos e ensinar os nossos alunos a protegerem-se dela. Ou seja, a literacia digital implica saber usar o canivete suíço, que é um computador que temos à nossa disposição, porque efetivamente é uma ferramenta fabulosa que nos permite fazer imensas coisas e temos é que saber usar a ferramenta, se não todas, algumas delas, porque iremos muito mais além. Já há experiências positivas, já dava ali o exemplo da escola que passou. Algumas escolas no ensino básico prepararam-se antecipadamente, criaram as infraestruturas necessárias para que os alunos acedam à internet sem que haja restrições, sem que esteja sempre a cair a ligação, sem que haja limitação nos dados. Aderiram, por exemplo, à plataforma digital da Microsoft e usaram todas as ferramentas, só do Microsoft, e não andaram a saltar entre ferramentas. É usada para comunicação, para gestão do dia-a-dia, é usado para tornar esse dia-a-dia uma realidade. Passaram exclusivamente a usar manuais digitais, é uma possibilidade. Eu há pouco estava a pensar, será que é o melhor? Tem vantagens, como eu vos disse, com o meu livro. Tem uma desvantagem. A tentação a ter um manual digital é fazer um search e chegar rapidamente a um ponto e a uma resposta sem ler tudo o que está para trás. É muito mais fácil fazer o search e tentar acertar na resposta que lá está, sem ter que ler todo o contexto. Há aqui algum risco, tem que se ver como lidar com isso, mas efetivamente é uma opção. Pode ser feito, por exemplo, capítulos que são desbloqueados à medida que os alunos progridem. Acho que há várias opções que podem ser consideradas. Passaram exclusivamente quadros interativos, em que os alunos fazem as apresentações de qualquer trabalho, incluem a produção de pequenos vídeos e que cobre desde a matemática às aplicações informáticas, à biologia e as línguas. A experiência que os meus colegas também me transmitiram é que os alunos nestas escolas, quando devidamente estimulados, respondem e não raras vezes excedem as expectativas. Bom, como eu disse, como estava escrito no tópico ou no e-mail acerca desta conferência, um possível roteiro para a transição digital faz começando o caminho. A primeira é dotar as escolas das infraestruturas digitais básicas necessárias, uma rede interna que permita um acesso à internet, dotar as escolas de profissionais de tecnologias da informação que não tenham carga letiva e que consigam preparar todos os processos digitais que apoiem a escola nesta transição. É importante a formação do corpo docente para a utilização efetiva das ferramentas eleitas pela escola, e para isto é preciso que a escola convirja num conjunto de ferramentas e que fique com elas e que trabalhe com elas e que aprenda a ser proativo com elas o máximo possível, e depois avaliar periodicamente o funcionamento digital da escola. Não quer dizer que cristalizemos naquelas ferramentas, naquela forma de proceder. Não podemos andar constantemente a mudar, um ano é uma, um ano é outra. Temos que periodicamente ver se está a funcionar. E estas ações devem ser implementadas dos níveis de ensino mais baixos para os mais altos, tendo em conta os tempos diferentes de transição nos diferentes níveis. Um checklist que eu fiz aqui para a viagem digital dos docentes ou que pode ser: identifiquem as plataformas e usem na escola, foquem-se e familiarizem-se com elas, usem-nas sempre que possível na interação com os alunos, adotem as melhores práticas e transmitam essas práticas aos alunos. Promovam a utilização de ferramentas digitais pela plataforma, como, por exemplo, o calendário, a ferramenta, ajudá-los a organizar-se e ajudá-los a colaborar usando a ferramenta é essencial. E procurem não exigir dos alunos algo que vocês não sabem fazer, porque se pretenderem relatórios em PDF, têm que saber produzir um PDF, etc. Se pretendem que eles façam vídeos, têm que, no mínimo, saber alguma coisa de edição de vídeo, porque é importante que eles se sintam apoiados. E também, obviamente, não tenham receio de aprender com os vossos alunos mais aptos digitalmente, porque esta geração é diferente e alguns alunos, efetivamente, estão mais além. E é importante também aprendermos com eles. Um outro aspecto importante e que não podemos descurar é promover a cidadania e moralidade digital.
Promover a responsabilidade digital, por exemplo, a partilha de links para aulas com pessoal fora da escola ou de outras turmas da escola. Ouvimos exemplos imensos que aconteceram durante o Covid. Evitar, a moralidade digital aqui é, por exemplo, evitar screenshots dos docentes que depois são transformados em memes, que depois circulam em canais do WhatsApp ou Discord, e devo-vos dizer que isto não acontece só nos níveis mais baixos, isto acontece na universidade, que eu vi memes que o meu filho me mostrou das aulas da universidade, com professores, etc. Promover a segurança digital, a proteção de dados e pessoais, evitar o bullying digital é um problema extremamente importante, transcende a escola, tem uma audiência maior e nem sempre os bullies são castigados. E eu também vi passar várias mensagens acerca de o telemóvel na sala de aula, evitar o ruído digital na sala de aula. A tentação para eles estarem sempre a falar no Discord, no WhatsApp, no Skype, no que quer que seja que usam hoje em dia, em vez de prestarem atenção ao que o docente diz, é cada vez maior. Há aqui nesse site que eu tenho em baixo, seguranet.pt, tem algumas ideias que também podem usar. É crucial, e aqui também ouvi muito, e havia alguém que dizia a felicidade e socialização pelo digital é importante porque são extensões naturais desta geração, ou da atual geração. Mas eu acho que é crucial manter o balanço entre o digital e o mundo real. É necessário promover as relações interpessoais no espaço físico, fazer com que eles falem uns com os outros e não apenas através do telemóvel, evitar a dependência emocional das redes sociais e dos likes, manter a capacidade de se organizarem no espaço físico, saberem escrever, hoje em dia têm caligrafias horríveis, incapacidade de resumir estruturadamente, de explicar conceitos, escrever em papel que quase não existe, e têm uma excessiva formatação dos que exprimem segundo as regras das redes sociais. E, ao que me parece, hoje em dia já nem sequer são os smiles. Está muito mais além. Há termos que eu às vezes tenho que verificar o que é que significam, mesmo quando estou a ver online, porque não faço a mínima ideia. Efetivamente, é importante manter este balanço. Ideias a reter. Educadores são os faróis dos alunos. É importante, eles têm acesso a fontes de informação sem precedentes, é importante guiá-los. E mesmo que não seja guiá-los, porque nós não queremos lhes dizer o que é que eles têm que pensar. O que temos que lhes ensinar é a terem uma visão abrangente, a saberem criticar, a saberem analisar e filtrar a informação que recebem e as fontes de informação. Eles têm que questionar a realidade, é importantíssimo questionarem a realidade, é questionando a realidade que vamos mais além, não aceitando as coisas tal como elas são, é assim que se faz ciência, caso contrário continuaríamos, a andar de carroça porque andava e funcionava, porque andar num carro com motor. Acho que é extremamente importante questionar a realidade, ver diferentes pontos de vista, e isto forma cidadãos informados e interessados. Os professores são os influencers desta nova geração. Já não ouso dizer youtubers e tiktokers, mas certamente poderiam ser, e poderia ser uma nova forma de chegar aos alunos para vencerem esta transição digital. E a transformação digital é a transformação do ensino, da forma como se opera e do seu modelo, e é isto que é essencial repensar. Muito obrigado, e também agradecer aos meus colegas e pais do IPFN que me ajudaram a preparar estas ideias. Muito obrigado, professor Bruno Gonçalves. Penso que, à semelhança do que aconteceu com a intervenção anterior, a sua intervenção veio a acrescentar muito àquilo que se pretendia com este ciclo de conferências, convidando-nos a refletir e a questionar e a interrogar-nos sobre uma série de fatores e de elementos cruciais quando se fala na escola, na dita era digital. Não temos palavras para lhe agradecer e, posto isto, passaríamos agora aqui a um espaço de debate alargado. Todos nós fomos anotando muitas das participações que foram surgindo no chat do YouTube. De facto, estas centenas de participantes, e queria desde já também agradecer mais uma vez a todos os que participaram, efetivamente hoje cerca de 500,
que estão a assistir a esta primeira conferência de abertura, e eu costumo dizer que um evento é interessante quando quem assiste reage e age.